Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso sobre a Igreja Bíblica. Aqui o professor Alcides falando com você, venho ajudando nessas videoaulas do nosso curso sobre a Igreja Bíblica e que a paz do Senhor esteja com você, com o seu lar, com a sua família. Dessa vez vamos para a 12ª lição, não é isso? Vamos estudar agora sobre a história da Igreja. Exatamente isso, essa igreja que nós estamos estudando. A igreja que iniciou com Jesus e com os apóstolos. O que aconteceu com essa igreja? Quais foram as divergências, os desvios que houveram, as divisões? E por que hoje, então, existem tantas igrejas? Então, essa lição vai nos ajudar a ter essas respostas. Bem, primeiramente vamos voltar ao passado, não é? Para a gente entender bem as coisas, a gente tem que ir para o início, né? Às vezes, quando você se depara com a situação, com a ocorrência, você entende melhor quando você vai buscar saber como foi que começou, né? Como foi que começou. Então, vamos voltar ao início da igreja, como foi o começo. Então, já estudamos isso, não foi? Nós estudamos isso na terceira lição, o início da igreja. Vamos apenas recordar para a gente poder seguir, né, o nosso caminho. Bem, o cenário é Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então, tudo está preparado para o início da igreja de Jesus, né? Estava tudo pronto para o reino de Deus iniciar, o local certo, o momento certo. Os apóstolos estão presentes. Conforme o mandamento de Cristo, em Atos capítulo 1, lembra que Jesus pediu que eles fossem para Jerusalém, esperassem lá, esperassem as ordens, e assim eles fizeram. O Espírito Santo, então, é derramado sobre os apóstolos, para fortalecê-los e inspirá-los para a primeira pregação do Evangelho. E muitas nações estavam presentes, né? Naquela cidade, em Jerusalém, para a grande festa anual de Pentecostes, que era uma festa que nós falamos, né? Ela celebrava os primeiros frutos da colheita, né? Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia preparado os apóstolos, estava então tudo pronto. Isaías já havia profetizado, capítulo 2, versículo 2 e 3, ele falou sobre os últimos dias. Esses últimos dias, ele não estava falando sobre o fim dos tempos, ele estava falando sobre os últimos dias daquela era, quando Deus iniciaria uma nova era, uma nova aliança. E começaram agora com a pregação do arrependimento e da remissão dos pecados, aquela pregação de Pedro, né? Que ele fez pela autoridade de Cristo. Quando Pedro deu aquela mensagem para aqueles judeus, eles ainda com a memória viva que Jesus havia sido crucificado há apenas 50 dias, que era na época da Páscoa, quando Pedro deu aquela pregação e mostrou para eles sinais, eles falando em idiomas, né, em línguas, e mostrou passagens do Antigo Testamento que eles conheciam, citou Isaías, citou Joel, citou os profetas, citou Davi, Salmos. O que aconteceu? 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho e foram batizadas. Entenda, quando diz que foram batizadas, foram imersas, né? Imersas na água. E assim nascendo de novo e sendo acrescentadas ao reino, à família de Deus. Inicia-se, portanto, a igreja. Começou a igreja a partir daí. A igreja prometida por Jesus. Lembra? Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, essa igreja que Jesus disse que ia edificar é cumprido aqui nesse momento. Jesus edificou ao enviar seu Espírito para os apóstolos. Se Jesus não tivesse enviado o seu poder, o Espírito Santo de Deus, para os apóstolos, eles não teriam a mínima condições de começar toda aquela obra, todo aquele trabalho. Então, Deus estava presente. Depois de começar em Jerusalém, a igreja ela vai se espalhar, não é verdade? Ela se espalha por toda a Judéia, Samaria e finalmente, não é, para os confins da terra, como Jesus mesmo já havia falado, né? Até que toda criatura ouça a mensagem da salvação. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus já havia dito para eles: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mateus 28, Jesus diz: ide, faça discípulos de todas as nações. Em Marcos
disse, prega o evangelho a toda criatura. E aí, depois de tudo isso acontecer, depois do evangelho ser pregado àquelas nações lá em Jerusalém, e igrejas se espalharem, e temos igrejas cristãs em todas as partes, alguns cristãos eram da cidade de Colossos e formou uma igreja na cidade de Colossos. Tempos depois, o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja em Colossenses. E o que é que ele diz? Eu tenho aqui uma Bíblia agora aqui no celular. Vamos abrir aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Ele diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo me tornei ministro. Então Paulo disse, esse evangelho foi pregado a toda criatura. Paulo está dizendo que o evangelho foi espalhado, foi anunciado por todas aquelas regiões. Qual vai ser então o resultado? Quando o evangelho é pregado, o que é que acontece? A igreja cresce. Simples. A igreja não cresce, o evangelho não está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado, a igreja cresce. Não existe uma fórmula mágica, para o crescimento da igreja. Anunciar a palavra de Jesus. Então temos aqui agora um relato sobre o crescimento da igreja. A igreja que Jesus Cristo construiu multiplicava-se e se espalhava rapidamente nos dias dos apóstolos. Depois da conversão do apóstolo Paulo, as boas novas começaram a ser pregadas em toda parte do mundo romano. Através das suas 3 principais viagens missionárias, o apóstolo Paulo, de Barnabé, junto com a ajuda de Marcos, de Lucas, eles saíram anunciando a mensagem, Silas, e anunciaram a mensagem de Cristo em várias regiões do Império Romano. O resultado foi muitos convertidos e congregações estabelecidas nas províncias romanas. Síria, Chipre, a própria ilha de Creta, aqui está Creta, mas é Creta, a ilha de Creta, Cilícia, a região da Cilícia, Galácia, a Ásia, que ficava naquela região onde hoje é a Turquia, a Macedônia e Grécia. Porém, sabemos que esse crescimento não foi fácil, porque houve muitas perseguições contra esse novo caminho. Perseguições inicialmente pelos judeus. Os judeus não acreditavam, não aceitavam. Para eles aquilo era errado, era um partido. E eles estavam muito felizes porque Saulo era o grande líder que estava disposto a dar fim a essa seita desses nazarenos. Mas de repente Saulo viu Jesus, se torna cristão, e ele começa a fazer o contrário. Ao invés de prender cristãos, ele começa a pregar o evangelho convertendo mais. Então os judeus ficaram ainda mais irados e começaram a perseguir. E você lê o livro de Atos, você vê que por muito pouco o apóstolo Paulo não foi morto. Então os judeus encabeçaram ainda uma forte perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Quase desde o princípio, a igreja foi perseguida em Jerusalém, sendo então os discípulos dispersos para muitas outras cidades e províncias. E esses, como se diz, pregaram o evangelho em todo lugar. Aqui nessa passagem de Atos capítulo 8, versículo 1 a 4, diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, nesse momento eles ficaram em Jerusalém, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação sobre ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, Então aqui está narrando aquela época em que Saulo ainda não era cristão e a igreja estava sendo perseguida, mas eles se espalharam pregando a mensagem, não se espalharam se escondendo. Eles se espalharam, mas anunciando a mensagem para todas as pessoas, e a igreja cresceu e se espalhou. Com o passar do tempo, outra perseguição vai ser jogada contra a igreja. Dessa vez não dos judeus, mas dessa vez por conta dos romanos. A igreja sofreu uma terrível perseguição por conta do Império Romano. Através dos anos, os romanos culpavam os cristãos por muitos dos seus problemas e os condenavam por não louvarem a César como a um Deus, acusando-o de ateísmo, subversão e imoralidade. E aí, quando havia problemas com o Império Romano, eles culpavam os cristãos.
Eles diziam que era o Deus dos cristãos que os estavam castigando. Por isso, os seguidores de Cristo eram punidos duramente e foram, inclusive, executados, muitos cristãos, sacrificados aos animais selvagens, nas arenas esportivas, aos leões, crucificados, queimados. Foi terrível a perseguição na época do imperador Nero. O próprio apóstolo Paulo foi aprisionado e levado a Roma para ser julgado. A história nos informa que ele e os outros apóstolos sofreram muito sendo perseguidos e mortos, martirizados por causa da sua fé em Jesus. Milhares e milhares de cristãos perderam a sua vida durante essas perseguições oficiais contra o cristianismo. Basicamente, os apóstolos morrem nessas perseguições e a igreja passa a ser cruelmente perseguida pelo Império Romano, e essa perseguição durou bastante tempo. Mais ou menos 3 séculos de perseguição. Imperadores, um perseguia menos, outro mais, mas sempre aquele sentimento de hostilidade contra os cristãos. Mas veja, a igreja não parou de crescer, o evangelho não deixou de ser pregado, E aqui nós podemos ler, apesar dessas provações, a igreja crescia cada vez mais. E não foram essas provações sangrentas que danificaram o corpo de Cristo. Exatamente, continuavam crescendo. Diz que a cada 1000 cristãos executados, 2000 surgiam no lugar. Já pensou? Além do mais, também a igreja também, além dessas perseguições, ela também tinha problemas internos. Havia problemas de apostasia na igreja. E essa raiz da apostasia é que vai gerar todo o conflito que nós vamos ver mais tarde. Apostasia quer dizer o quê? Divisão, contendas, dissensão. Não por razões externas, não era por problemas internos de perseguição, mas eram problemas internos. O apóstolo Paulo, inclusive, ele profetizou. Paulo fez uma profecia sobre essa semente de divisão que estava na igreja. Ele falou sobre uma época em que muitos membros do corpo de Cristo iriam cair em erro. Veja bem, Paulo profetizou que iria chegar o momento em que muitos cristãos fiéis seriam arrastados por falsos líderes, falsos profetas. Veja o que ele escreveu aqui em 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, se dividirão, contaminarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, encimentado a consciência. Ele não entende, não vê mais nada. Proíbe o casamento. Iriam proibir casamento. Isso lembra você alguma coisa? Exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. É um trecho de 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 3. Veja que Paulo profetiza. Podemos ler também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 12, onde Paulo avisou aos cristãos que este mal, a apostasia, já estava começando e a sua influência então era corrosiva. Então ele advertiu aos presbíteros da igreja em Éfeso. Veja o que Paulo falou aos cristãos em Éfeso. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Está em Atos capítulo 20, 29 a 30. Veja o que Paulo está dizendo. Ele chama esses homens de lobos. O que é que os lobos fazem? Eles ficam caminhando no meio do rebanho, se deitam no meio do rebanho. Pode até fazer isso, mas o objetivo é outro, é atacar ovelhas, é destruir ovelhas. E esses lobos iriam entrar dentro da igreja. Então aí nós vamos ler sobre o começo dessa apostasia, dessa divisão. Como Paulo havia dito, houve aqueles de dentro da igreja que se desgarraram, levando atrás deles muitos dos cristãos. Ou seja, houve infelizmente pessoas dentro da igreja que se desviaram.
E vamos ver exatamente como foi que isso aconteceu. Muito bem, estamos de volta. Como Paulo havia dito, então como foi que iniciou essa apostasia? Então como foi que se confirmou essa profecia de Paulo de que iria haver uma divisão na igreja? Bem, então, como Paulo havia dito, houve aqueles dentro da igreja que se desgarraram, levando atrás deles muitos dos cristãos. Então podemos ler 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 3, nós lemos agora há pouco, né? Onde ele disse que eles iriam exigir abstinência de alimentos, eles iriam proibir casamento, eles iriam seguir espíritos enganadores, espíritos de demônios, mentiras, iriam enganar o povo de Deus. Segundo Pedro e Judas, eu quero falar aqui sobre dois livros da Bíblia do Novo Testamento. Segundo Pedro, a segunda carta de Pedro e Judas, são dois livros onde o apóstolo Pedro, na carta de Pedro, ele vai falar duramente contra esses falsos profetas. E também na carta de Judas, ele também vai advertir a igreja contra o perigo desses homens que estavam infiltrados dentro da igreja. Também o apóstolo João também combateu. Podemos abrir aqui, por exemplo, veja o que ele vai dizer aqui em 1 João, vamos ver aqui, 1 João capítulo 1, versículo 2, aliás, capítulo 2, versículo a partir do 18 ao 26, ele diz: Filhinhos, essa é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, olha o que ele está falando, do anticristo. E aí o que é que você acha? Ele vai dizer que o anticristo vai vir agora, no fim dos tempos, agora, veja o que ele diz. Também agora muitos anticristos têm surgido. Ele está chamando esses falsos profetas que são contra Cristo. Está chamando eles de anticristo. Não está falando de um anticristo que vai vir agora, entendeu? Num grande poder, numa grande nação que vai perseguir e matar cristãos. Nada disso, nada disso. Entenda o contexto aqui. Ele está falando de falsos profetas na época da igreja que eram anticristo. Veja o que ele diz. Agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo. E todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, e todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Anticristos, falsos profetas, negavam Jesus. Cuidado, qualquer doutrina que nega Jesus, essa é a doutrina de anticristo, porque é anti-Jesus, é contra Cristo. Ele também fala aqui no capítulo 4, vamos ver aqui essa passagem, capítulo 4, eu estou aqui no capítulo 2, deixa eu ver, 3, capítulo 4, versículo do 1. Amados, olha o que ele diz: não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, note que a igreja está passando por problemas, os apóstolos estão advertindo os irmãos. Cuidado, vejam, falsos profetas. Bem, continuando aqui, a história nos informa, novamente, que a apostasia começou principalmente com o ataque contra a autoridade dos apóstolos e a sua mensagem, e posteriormente contra o governo da igreja. Então veja bem, primeiramente o ataque foi contra os apóstolos. Você pode ler, por exemplo, 2 Coríntios, Paulo vai fazer menção que ele foi atacado. Estavam dizendo que ele não era apóstolo. E também houve ataque contra os outros apóstolos da igreja. E depois que os apóstolos morrem, eles vão atacar agora quem? O governo da igreja. Mas qual era o governo da igreja? Era algum líder? Não.
Simplesmente a liderança bíblica da igreja, que eram os presbíteros. Os apóstolos, lembra, eles deixaram na igreja o quê? Presbíteros. Então eles vão atacar os presbíteros. Então vamos relembrar como era exatamente o esquema bíblico, né, da igreja. O esquema governamental do Senhor foi o seguinte: cada congregação seria independente das outras em seu governo, tendo seus próprios presbíteros e diáconos, conforme a Bíblia ensina. Você pode ler, por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 23, vai dizer que Paulo e Barnabé passaram em cada igreja e estabeleceram presbíteros. Preste atenção. Eles não estabeleceram um pastor em cada igreja, como a gente vê atualmente, não. Eles estabeleceram presbíteros em cada igreja, né? Presbíteros em cada igreja. Foi esse o esquema bíblico, né? que foi deixado pelos apóstolos, né? Foi esse o modelo que eles deixaram. Podemos ver Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo, ao se dirigir a carta aos Filipos, ele saúda primeiro quem? Os presbíteros e os diáconos. Em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, nós temos então as qualificações dos presbíteros. O que é preciso para ser um presbítero? Então nós encontramos as qualificações. Estudamos isso, né, na lição sobre a organização da igreja. Bem, o que é que vai acontecer então? Com o passar do tempo, muitas igrejas vão começar a distinguir um só presbítero ou bispo acima dos outros. Você entende o que está acontecendo? Cada igreja não tem seus presbíteros. Então, agora, eles vão mudar. Eles vão fazer uma mudança que não está autorizada na palavra de Deus. Isso não está no Novo Testamento. Isso não foi deixado pelos apóstolos. Mas eles vão mudar. Eles vão agora fazer o seguinte: entre os presbíteros, eles vão eleger um bispo. Não, mas espera aí. Bispo, presbítero, é a mesma coisa. O presbítero é bispo, o bispo é presbítero. Eles pastoreiam a igreja. É a mesma palavra, a gente estudou isso. Pois é. Mas eles vão fazer agora uma diferença. Não, o bispo vai ser o bispo e vai ter os presbíteros. E coloca ele acima dos outros, exaltando e dando-lhe autoridade sobre a congregação. Então, aquele bispo agora, ele vai ter toda a autoridade sobre a congregação. Antes eram os presbíteros. Não, agora é o bispo de cada igreja. Parecia uma forma... alguns estudiosos apontam e se indica que o motivo disso foi para combater as heresias, os falsos ensinos que estavam acontecendo nas igrejas. Então precisava de alguém com autoridade para barrar logo isso. Mas você está alterando, perceba o que está acontecendo. Está alterando o modelo bíblico. Deus coloca isso aqui e você está tirando isso daqui e está colocando aqui. Você está mudando o que Deus deixou. Você não pode fazer isso. E o resultado vai ser muito ruim, drástico, para dizer a verdade. Por quê? Posteriormente, então, continuando, o que é que vai acontecer? Quando se tratava de um bispo ambicioso, o que é que você acha que acontecia? Ele assumia a liderança de várias congregações. Exatamente. Cada igreja agora tem um bispo, mas tem bispo que é ambicioso, ele quer mais. E aí ele passava a ficar responsável agora por várias igrejas. E a eventual consequência disso foi anos à frente, ou melhor dizer, séculos à frente, finalmente vai ter a nomeação de um bispo, que ele vai ser agora o bispo universal sobre todas as igrejas. Esse vai ser o resultado. Primeiramente, cada igreja tinha um bispo. Depois, o que é que acontece? Cada bispo passa a ser responsável por várias congregações. E aí, de repente, vai chegar o tempo em que vai ter um bispo que as igrejas vão dizer: não, você vai ser o nosso bispo universal, nosso bispo supremo. Bem, obviamente, essas mudanças não foram introduzidas na igreja durante uma noite. Né? Isso foi tempo, né? Isso foi acontecendo, né? Lentamente, mas foi acontecendo, através dos séculos. Foi então que no ano de 606 depois de Cristo, o bispo de Roma tornou-se oficialmente o cabeça, o papa da igreja. Até então não havia. Você pode ler a história da igreja. Ler a história da igreja antes, não havia um bispo sobre todas as igrejas. Não havia.
Havia bispos sobre igrejas em regiões, regionais, né? Mas um bispo supremo passou a ser a partir do ano 606. Bispo de Roma. Passou a ser então cabeça de todas as igrejas, adquiriu autoridade. E essa autoridade que ele adquiriu, eles começaram a se basear erroneamente na passagem que Jesus fala a Pedro, que Pedro é pedra, mas Jesus não disse que Pedro era a pedra da igreja, ele usou o termo depois Petra. Jesus é a rocha. O próprio Pedro, na sua carta, vai dizer que Jesus é a pedra, mas eles vão inverter o texto, vão querer dar autoridade a Pedro, e aí eles vão fazer uma sequência dos bispos de Roma que já tinham havido, e vão criar uma mentira, vão criar uma falsa doutrina, puxando da história os bispos que estiveram em Roma e fazendo deles sucessores de Pedro. Quando, na verdade, pode ler o Novo Testamento, não existe, Jesus não estabeleceu nenhum sucessor nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nada disso. Não houve isso. O único caso de sucessão que nós temos em relação aos apóstolos foi no caso de Judas. Judas suicidou-se e aí precisava de alguém para tomar o seu lugar, que foi Matias. Nesse caso, sim, mas fora isso, os apóstolos morreram e deixaram a igreja governada e pastoreada pelos presbíteros, pelos pastores. Mas aí isso aconteceu. Então, o bispo de Roma se torna o papa da igreja. Mas e aí? A igreja permaneceria? A pergunta é: será que todas as congregações de cristãos caíram nessa apostasia? O que aconteceu com a igreja original de Jesus? Continuou ou morreu? Acabou? A igreja agora virou outra coisa, virou uma divisão, virou uma hierarquia católica, romana. Mas e a igreja original dos apóstolos? Não morreu. Não morreu. Está viva? Esteve viva, sobreviveu. Não morreu. Não morreu primeiramente porque Jesus é o cabeça da igreja, não é nenhum homem. Então, se o homem assume, Jesus não lidera aquele grupo, mas Jesus continua sendo o líder, o cabeça. Está tudo sobre ele. E os cristãos fiéis continuaram aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então, a igreja não morreu porque o Senhor havia prometido que a sua igreja permaneceria para sempre. Veja a profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 44, quando ele fala do reino que seria estabelecido na época do Império Romano, falando da igreja. Ele diz que os reinos vão se acabar, mas a igreja iria continuar o reino para sempre. Mateus 16:18, Jesus disse que as portas da morte não iriam prevalecer contra a igreja. Então, o que nós temos na história é que uma pequena proporção dos membros continuou fiel através dos séculos. Eles não aceitavam esse domínio romano. Eles tiveram que se separar. E aí eles vão ser perseguidos. Mas a história mostra que os membros fiéis continuaram através dos séculos e às vezes passam quase desapercebidos pela história. A história da Europa nos mostra a existência de grupos de cristãos conservadores durante os séculos da Idade Média e também na Renascença. Grupos que, ainda sendo perseguidos, permaneceram conforme a sua compreensão da vontade de Deus, fiéis a Cristo e a sua palavra. Exatamente. A igreja que vai figurar a partir daí na história é a Igreja Católica. Todos os historiadores, tudo que vai ser escrito, registrado, a igreja católica. Só que a igreja de Cristo não é mais a igreja romana. Porque a igreja que Jesus fundou não tinha nada a ver com Roma. A central da igreja celestial, onde está o cabeça Jesus, todas as igrejas são irmãs. E não pode colocar o homem para estar à frente da igreja. É Jesus que é o grande líder, né? Então, essa é a igreja que vai figurar na história. Mas a igreja fiel era pessoas fiéis que se reuniam guardando ainda a palavra de Cristo. E essa igreja perseverou, ela continuou, ela está presente na história. Vai ter momentos que você não vai encontrar. É natural isso. Vai ter momentos que você vai olhar assim, você vai ver tanta coisa acontecendo com a igreja romana e você vai dizer: mas onde é que estão os fiéis? Escondidos, se reunindo nas montanhas. Eles eram perseguidos pela própria igreja romana. A igreja romana estabeleceu um princípio de heresia. Quem não aceitava a doutrina, os dogmas da igreja romana era herege, devia ser morto. Então, ser cristão nessa época agora foi difícil. A perseguição agora passou a ser por conta da igreja romana. Porém, a igreja católica romana dominava.
dominava a Europa e muitas outras áreas. Para dizer a verdade, ela, toda poderosa, controlava quase tudo, chegando ao ponto de coroar e destronar reis, proibindo a leitura da Bíblia, dizendo que apenas as autoridades, os sacerdócios, o clero eram qualificados para ler e interpretar as escrituras sagradas. E assim, claro, não era fácil interpretar erroneamente os ensinamentos bíblicos conforme a doutrina corrente da igreja. Em outras palavras, os bispos e padres ensinavam aquilo que queriam ao povo, enfatizando muitas doutrinas não encontradas na Bíblia. Vamos continuar na nossa segunda videoaula sobre essa lição da história da igreja.